Olá, professores, tudo bem com vocês? Bom, o meu nome é Silvia e essa semana eu vou trabalhar com vocês, junto com a PCNP Elisane, a questão da gestão de sala de aula. Então, a PCNP Elisane falará das metodologias ativas e eu falarei da gestão de sala de aula, tá certo? Bom, e para começar a nossa semana, é importante a gente lembrar algumas datas. Essas datas, elas vêm para nos alertar, a gente passa para vocês, para que vocês fiquem bem atentos a esses dados, né? Então, essa semana, do dia 28 de março até dia 1º de abril, inicia-se a AP1. O que acontecerá com as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, com todos os anos e séries, desde o primeiro aninho até a terceira série do médio. Então, na disciplina Língua Portuguesa, como acontecerá? Na plataforma CAED, em formato digital. Então, o estudante precisa dar condições para que esse estudante realize essas provas, geralmente lá na sala de informática ou através do mecanismo aí que a escola se organize. E além da AP, haverá também as sequências digitais, também pela plataforma CAED, concomitante à primeira AP, né? E no mesmo período, e acontecerá com os alunos tanto do 4º ano até a terceira série do médio, na área de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Então, a escola, essa semana, vai estar bem envolvida nesse processo. Por quê? Porque logo nós iniciaremos a semana de estudo intensivos, né? Que é da semana 6 a 12 de abril. Nós iniciaríamos aí a semana de estudo intensivo, que é a recuperação, a retomada daqueles conteúdos que ficaram com defasagem, tá certo? E do dia 13 ou dia 14 de abril, conforme a escola se planejou, haverá o conselho de classe do primeiro bimestre, tá certo? E depois disso, o tão esperado recesso escolar, onde vocês, professores, tomarão um fôlego para retornar depois no dia 22, retoma daí no dia 23, retoma no dia 25 de abril, numa segunda-feira, tá certo? Então, esse é um calendário das datas importantes para a gente ter aí como foco para retomar, tá bom? Então, vamos adiante. E como eu havia comentado com vocês, eu vou tratar um pouquinho da gestão de sala de aula. É lógico que a gente vem tratar esse assunto de maneira muito humilde, né? Porque ninguém sabe, ninguém é mestre em saber tudo sobre uma gestão de sala de aula, né? Eu tenho alguns anos aí de experiência, tanto em colégio público quanto particular, como experiência em sala de aula na área de matemática, né? E também na coordenação. Então, eu gostaria de conversar com vocês, né, sobre esse assunto de uma maneira muito simples e pedindo até desculpa para vocês, porque certamente alguns vão falar, nossa, esse tema, eu já tenho tanto tempo de magistério, mas a gente tem que levar em consideração que a rede é nova, a rede tem recebido muitos professores novos. Então, há necessidade, sim, de falar de gestão de sala de aula. Durante o preparo desses slides, dessa reunião com vocês, eu pude rever algumas questões, né? Então, mesmo uma pessoa experiente sempre aprende. Então, peço desculpa para aqueles que acham esse assunto não muito pertinente, porém, é pertinente sim. Inclusive, é um pedido do dirigente que esse tema seja tratado pelo núcleo pedagógico, tá certo? Então, nós vamos tratar esse assunto com vocês. E aí, eu peço que vocês assistam o vídeo. Nós vamos passar o vídeo e depois nós vamos conversar sobre esse vídeo, tá certo? No.
Bom, assistiram o vídeo, a gente consegue se enxergar e enxergar alguns estudantes durante a filmagem, né? A apresentação do curta, né? Porque ali a gente vê algumas figurinhas, né? Que são bem comuns nas nossas aulas e também o posicionamento dos professores. Então é um vídeo que é legal até trabalhar com os estudantes, né? Olha só como vocês se enxergam nesse processo, né? Então é um vídeo que eu achei bastante interessante, rápido, feito por alunos da PEI de Pernambuco, né? Então é bem interessante a gente trabalhar com esses vídeos, tá? E o objetivo dessa reunião que eu vou falar com vocês é refletir sobre a liderança do professor no processo educativo. Nós sabemos que o estudante é autônomo, que a gente preza por um estudante autônomo, solidário, competente, protagonista, entre outros. Porém, a liderança do professor, ela nunca ficou em desuso. Ela é importante no processo educativo. Sem a liderança do professor, a gente sabe que o professor vai ser substituído. É impossível alguém substituir o professor. O professor ainda é o personagem principal de uma sala de aula. Principal por quê? Porque ele é o detentor do conhecimento, não detentor, mas ele vai fazer essa transferência, né? E também, lógico, nesse processo ele também aprende, mas ele é o líder na sala de aula. Então a gente precisa ter isso bem em mente, tá? Nós vamos também discutir algumas estratégias de organização do trabalho, tá bom? Sempre com foco na aprendizagem dos estudantes. Isso é a nossa meta, que os alunos aprendam, certo? Uma reflexão, eu não vou pedir para ninguém escrever ou responder, mas você, professor, você se considera um professor líder? É importante ser um professor líder? Em que situações você percebe que está exercendo liderança em sala de aula? Será que em alguns momentos a gente perde a liderança da nossa sala? Ou não? Uma reflexão. O que é liderança? Liderança é executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos, né? Então, a liderança ela é exercida para executar tarefas, mas também se constrói relacionamentos. A gente não pode desprezar isso, tá certo? Nós temos um objetivo quando nós entramos em sala de aula, desenvolver tais habilidades. Porém, no desenvolvimento dessas habilidades se constrói, sim, relacionamentos, né? Eu gosto de citar, até vou citar um exemplo da professora Rosenilda, do Otávio Ferrari. Ela foi minha aluna, né? E hoje eu vejo ela dando aula e a gente vê que nós construímos um relacionamento, né? Muito importante isso. Quantos e quantos estudantes, né, têm uma
uma charge, né, uma figura que todos os médicos, advogados, todos eles apontando para o professor, porque todos eles tiveram professor. Então, além de ensinar matemática, ensinar as nossas disciplinas, né, os nossos componentes, nós também construímos relacionamentos. Isso é importante. E perdoe aí de citar, Rosenildo, o seu caso, que nós temos aí uma relação bem harmônica, né? E hoje a gente é amiga além de tudo, né? Então é bem interessante a gente construir relacionamentos, tá certo? E aí, é importante a gente perceber algumas características de um líder. E também o professor como liderança. Então, esse slide, olha aí algumas características do perfil de um líder, né? Criativo e dinâmico. O tempo todo, professor criativo, professor que é aberto, né? Muito importante. Inspirador. Quem de nós não tem um professor que foi inspirador, que fez diferença em nossas vidas? Democrático e imparcial, uma característica difícil, né? Porque a gente tenta ser imparcial, mas existem algumas questões até afetivas, emocionais, que nos impedem, né? Que tem o professor também acaba tendo algumas preferências e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de ser imparcial, de ser democrático, né? Então é importante, né? Receptivo. Nós temos falado tanto de acolhimento, tanto se fala do acolhimento, né? E como que nós temos recebido, né? Será que eu recebo meus alunos na porta, toda aquela recepção, né? A questão de ser receptivo, né? Articulador, sabe articular todas as ações, uma ação está articulada com a outra. E principalmente, professor não tem como não ser comunicativo. O que nós mais usamos, o nosso instrumento nosso instrumento de sala de aula, com certeza é a voz. Então, a comunicação tem que ser muito forte, né? Então, se a gente conseguir, eu posso... eu tenho algumas dificuldades aí, eu acho difícil ser imparcial, mesmo na articulação. Então, a gente tem que falar, nossa, eu preciso melhorar. Eu acho que eu vou citar por mim, eu acho que eu sou criativa e dinâmica. Mas eu tenho coisas que eu preciso melhorar. Então, né, é legal você, PC, fazer com seus professores, pular isso daí, né, e falar, e aí, vocês estão em quais, né, se vocês conseguirem fazer o desmembramento desse, o que eu sou, o que eu preciso melhorar, né? Então é legal aí o PC fazer esses trabalhos aí com os seus professores, tá certo? Bom, a gestão de sala de aula. Quando a gente está preparando nossas aulas, se organizando para isso, lembrando que tem professores que estão iniciando a sua carreira hoje, essa semana, então vou pedir um pouquinho de paciência novamente. Então, alguns itens são imprescindíveis, e esses 6 itens aí, se a gente utilizar esses 6 itens aí, com certeza nós vamos conseguir uma aula que vai atingir nossos estudantes. Tá? Primeiro item a ser levado em consideração, a organização da sala de aula. Não tem como se fugir disso. É impossível. Quando eu começo a falar sobre isso, vem muitas histórias que eu lembro que aconteceu em relação à organização da sala de aula. Eu sou uma professora um pouco sistemática. A minha sala tem que estar bem organizada. Eu faço eles organizarem, eu faço eles limparem, porque uma sala bagunçada, aqueles alunos só no fundo, é complicado, né? Então, a gente tem que mudar. Eu uso muito a questão da sala em U, né? Eu acho importante a sala em U, até para que eles se olhem um para o outro, né? Eu gosto de usar a sala em U, né? Mas, em alguns momentos, a gente usa, procura outra forma, né? Para que eles se vejam também, se olhem, né? Então, a organização da sala de aula é um assunto que não tem o que questionar. Tem que ter uma sala de aula organizada. É como uma casa da gente, né? A gente não vai ficar pisando em lixo, né? Então, a sala de aula tem que estar bem organizada para que esse trabalho aconteça. Planejamento. Planejamento,
como diz quem está no integral, sabe do PDCA, que o P representa planejamento. Para uma aula ter sucesso, quanto mais tempo você gasta planejando essa aula, melhor será o resultado. Então, vale a pena a gente gastar, entre aspas, um tempo grande no planejamento. Porque quando se gasta bastante tempo no planejamento, que não é só o planejamento, é o que eu vou precisar, o que eu vou levar, eu vou precisar de Protec, eu vou precisar de réguas, vou precisar de calculadoras, que hoje tem o celular, né? Eu ainda estou na calculadora. Vou precisar de alguns materiais, vou precisar... Então, isso é planejamento, não é só o planejamento da aula, mas a organização da sala juntamente com o planejamento. Então, o professor tem que estar atento a tudo isso. Vamos lá, outro item, a sistematização do trabalho do professor. O professor tem que ter uma sistematização. É o que a gente fala, uma aula tem que ter começo, meio e fim. Hoje nós estamos com 45 minutos de aula. Como que eu vou organizar? 15, 15, 15? Como que eu vou perder mais tempo na introdução e menos no desenvolvimento? Então, há necessidade da sistematização do professor. Isso tem que estar muito em uso, né? Dessa organização. Então, olha, essas três palavras, organização, planejamento e sistematização, elas estão interligadas, tá certo? Relacionamento interpessoal. Para o sucesso da sua aula, o relacionamento interpessoal ela tem um valor muito grande, diria 50%. Porque muitas vezes, muitos estudantes vão falar, Pro, eu não gosto de matemática, mas eu gosto do seu jeito. Como também tem aluno que não gosta do jeito da gente, por mais legal que isso aconteça. Então, eu costumo falar sempre, não precisa gostar de mim, mas precisa me respeitar. Gostar não precisa. Mesmo para os adultos é assim, né? Não precisa gostar, mas precisa respeitar. Tá certo? Então, o relacionamento interpessoal são os combinados. Eles estão no ensino médio, mas tem que ter combinado sim. Quem tem adolescente em casa sabe. Se você não faz combinado, eles não combinam as coisas com vocês. Não, isso aí não foi me falado. Então, há necessidade desse relacionamento interpessoal, tá? Metodologia. Fazer mais do mesmo. Não adianta. Por exemplo, estou ensinando a função do primeiro grau. Ensinei utilizando a lousa, o quadro, o papel quadriculado. Não adiantou. Eu vou ter que mudar a minha metodologia. Posso usar o GeoGebra, posso usar outro recurso. Não adianta, em processo de recuperação e reforço, usar mais do mesmo. Há necessidade de mudar a metodologia. Então, a professora, a PCNP Elisane vai falar um pouco de metodologias ativas e é o grande assunto do momento. Então, a metodologia tem que ser feita assim. Lembrando-se também que o arroz e feijão tem que ser garantido. Algumas vezes é lá no arroz e feijão que a gente vai garantir a aprendizagem do estudante. Tá certo? Para que, depois disso tudo, o que nós esperamos? Apropriação, está no meu slide. Vou voltar um pouquinho. Opa! Bom, eu vou continuar, né? Falando com vocês, e aí eu quero também lembrar os elementos para uma boa gestão de sala de aula. Além daquilo tudo que nós falamos, outros elementos, que são as regras e orientações claras, né? A necessidade de você ter um combinado com eles, né? E isso daí está claro com eles, né? Ouvir a todos, a imparcialidade, né? A participação de todos os estudantes, aí ainda está aluno, né? A gente está mudando para a palavra estudantes, participação de todos os estudantes e atenção específica aos alunos, né? Tem que ter, em alguns casos, a PEI vem com a tutoria de estudantes, né? Que tem alguns que daí o tutor acaba dando uma atenção especial, mas na escola regular ainda não tem isso, né? Mas sempre tem aqueles alunos que a gente acaba dando uma atenção específica ou especial, né? E isso tem que acontecer porque são casos e casos.
E a persistência em atividades inovadoras. Isso também tem que ser aí uma constante para nós, tá bom? Bom, regras e orientações claras. Então, o que é estabelecido entre alunos e professores deve prevalecer, né? E a prática social e da cidadania, né? O respeito, né? Isso precisa ser trabalhado com todos os estudantes. Deve ser trabalhado com todos os estudantes a prática social e da cidadania de uma maneira imparcial e democrática, tá certo? Vamos para lá. Então, o que é imprescindível para o trabalho do professor? O foco é sempre no ensino-aprendizagem. Nós temos que focar nisso. O professor é imprescindível que ele foque no processo de ensino-aprendizagem. Acompanhe a aprendizagem dos estudantes, por isso existem as avaliações, né, para que a gente tenha um norte de como ajudar esses estudantes. Né? Observar a frequência de cada estudante, quem falta, faz falta. Né? Então, é importante sim observar a frequência, que sem aluno em sala de aula a gente não consegue ensinar. E realiza um trabalho conjunto com a equipe pedagógica e de direção da escola. Né? Sem a gestão escolar dar o suporte, o professor não consegue avançar. E nós sabemos que nós temos excelentes diretores, excelentes PCs que estão aí com vocês. Então, tudo que for solicitado a eles, eu tenho certeza que eles darão todo o apoio para vocês. E é importante, nós também do núcleo, estamos aqui para apoiá-los no que for necessário. Tá certo? E aí, para finalizar, a gente gostaria de lembrar vocês de que quem nunca passou por uma situação como essa? Imagine que você está fazendo a devolutiva de prova para os estudantes. Você os chama e nesse momento eles reagem da seguinte maneira. A Tainara, bem lá na hora do vucu-vucu. Nossa, professor, eu nem estudei para a prova. Deve ter tirado uma nota boa, de certo, a Tainara. O Samuel, vixe, professor, eu sou um gênio, fala aí. Deve ter ido bem também esse bendito Samuel. A Ana Carolina, professor, eu já sabia, eu sou burra mesmo. Quantas vezes a gente não escuta isso? Né? E o coração da gente fica, né? Quantas e quantas. O Anderson, professor, mas eu estudei o dia inteiro antes da prova e mesmo assim fui mal. Qual sua reação imediata? O que a gente faz com essa diversidade? Né? Tanta diversidade, 4 alunos se posicionaram. Então, o professor vive essa constante em sala de aula. O mais difícil hoje é a diversidade. Olha aí, cada um com suas características. Então, o professor vai ter que ter muita sabedoria aí para intervir, né, com o sucesso de uns e o fracasso de outros, né? Então, cabe aí uma reflexão sobre como dar essa devolutiva aos estudantes, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse carinho com eles, né? E outra coisa que eu gostaria agora mesmo para finalizar a nossa orientação técnica, o nosso ATPC, que o que é importante, mindset fixo e mindset de crescimento, a importância do estímulo, do incentivo ao estímulo. Desculpa, a importância do incentivo e do estímulo. O ser humano, ele necessita ser estimulado, ele precisa ser incentivado o tempo todo. Até o bebê, ele cresce melhor quando ele é amado, ele cresce melhor quando ele é incentivado, quando palavras positivas são ditas a essa pessoa. Então, não é ser falso, não é ser mentiroso ou demagogo, mas é falar aquilo que precisa ser falado. As palavras de incentivos, tanto nós, adultos, quanto adolescentes,
precisa dessa palavra de incentivo. Então, não vamos economizar elogios verdadeiros. Não vamos esquecer de dizer para aquele estudante: você é capaz, você consegue. Então, é bem importante. Alguns fixos aí, né? Parabéns, você é incrível. Nós temos alunos incríveis, nós temos aluno brilhante. Você é inteligente, parabéns. Isso é fixo, porque o menino já é assim. E aquele de crescimento? Conseguir ver seu esforço para tirar essa nota. Parabéns por isso. Você realmente estudou e sua melhora demonstra isso. Deu realmente certo. Então, para fechar a nossa TPC, eu quero voltar a falar sobre esse assunto com vocês, né? Sempre que eu tiver a oportunidade de falar um pouquinho, porque é importante sim. E vocês, professores, vocês são importantes. Vocês são a peça principal. Eu lembro na época que eu era coordenadora, tudo ia bem numa escola. Enquanto o professor estava lá, faltava um professor, desestabilizava toda a escola. E isso vem provar a importância do professor. Então, professor, você é importante. Você faz a diferença. Então, não esqueçam disso. O elogio é importante, tanto para você, professor, quanto para nós, para os nossos estudantes. Então, eu quero encerrar a nossa TPC. O tempo é curtíssimo, eu tenho mais slides para falar, mas eu não vou conseguir. Então, eu quero agradecer. A minha intenção hoje era falar um pouquinho da organização da sala, falar um pouquinho principalmente com os novos professores, mas principalmente dizer para vocês que vocês são importantes nesse processo. Professor, cada um de vocês faz a diferença na vida de um estudante, tá certo? Então, eu quero encerrar. Pedir desculpa já dos erros que a gente comete aí, né? Uma palavra dita errada, né? Mas eu quero muito agradecer vocês, professores, os PCs, que são uma figura bem importante para que o trabalho da escola funcione, e dizer que vocês são muito especiais, tá bom? Que Deus abençoe e que nós possamos aí ver frutos, tá bom? Beijo, pessoal! Eu quero desejar as boas-vindas a vocês mais uma vez. Nós vamos hoje falar sobre metodologias ativas. Tá? Nós vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Né? O que acontece? Desde 2020, nesse turbilhão de transformações que tivemos, nós temos aí uma situação de alunos trabalhando de forma remota, e tudo isso trouxe para eles estavam lá recebendo muitas informações estas que vinham de várias formas, em vários formatos. E o que acontece? Diante de tudo isso, vimos a necessidade de mudar as nossas formas de ensinar. E isso não é de hoje, na verdade. Isso só acelerou o processo. A pandemia só acelerou o processo de termos que mudar isso. Né? Então, o que eu vejo hoje? Que Paulo Freire já falava, já discutia essa questão quando ele falava sobre o paradigma da educação bancária, que ele fazia reflexões sobre aquelas carteiras enfileiradas, aquela situação do aluno recebendo informação passivamente. Ou seja, nós não temos mais espaço para a educação passiva, onde o aluno senta e o professor lá na frente passa a falar, ou ele pega o giz e começa a escrever lá na lousa e o aluno só copia. Né? Nós não temos mais espaço para essa educação. Nós precisamos mudar isso. E eu chamo vocês hoje para essa reflexão. Né? Nós temos hoje um professor que precisa ser um mediador do conhecimento. Né? Você hoje, professor, você não é mais aquele professor que só transfere, como se você tirasse tudo da sua cabeça e o aluno tivesse uma cabecinha onde não existe nada, porque nós sabemos que aqui tem muita informação, mas o nosso aluno também tem
muita bagagem, muito conhecimento. Então, você vai precisar levar em consideração essa bagagem que o aluno tem. E mais ainda, estimular esse aluno a usar essa bagagem, a usar o que ele tem, fazê-lo entender que ele tem conhecimentos, que ele sabe muita coisa. Então, nós precisamos que esse aluno tenha uma autoconfiança, porque é necessária para esse novo momento, onde nós não conseguiríamos mais ter uma educação tradicional, que nós chamamos, né? Nós precisamos mudar essa situação. E existem N formas de fazer isso. A partir dessas reflexões, como citei Paulo Freire, vou citar também Débora Garofalo, né, professora lá na SEDUC. Ela diz o seguinte: a pandemia apenas tornou mais latente a necessidade do estudante ser visto em sua individualidade, numa busca por um ensino cada vez mais personalizado e ativo, né? Então, nós vemos aqui a necessidade desse aluno, ele precisa se tornar ativo, e nós somos o canal disso. Você hoje, professor, será o mediador, né? Você vai ensinar esse aluno a aprender. Você não vai necessariamente depositar mais conhecimento na cabecinha desse aluno. E nós precisamos ter isso em mente, que eu não deposito conhecimento na cabeça do meu aluno. Eu ajudo ele, eu faço a mediação para que ele aprenda, para que ele consiga aprender. Isso é muito importante e nós precisamos refletir sobre isso. Aproveite esse momento da TPC aí, aproveite esse tempo, tá? Discuta com seus colegas, avalie com seus colegas como está sendo a sua aula, como é que você está fazendo em sala de aula. Você está chegando na sala e está partindo de onde a sua aula? Você buscou lá, pegou habilidade, né? Nossas aulas hoje são lá baseadas nas habilidades, né? Então, você lá está focado naquela habilidade. Mas como é que eu vou desenvolver essa habilidade com o meu aluno? Qual a metodologia que eu vou usar? Como é que eu vou falar? Nós estamos habituados, né, a chegar na sala de aula já conhecendo o que vamos dar. Como eu já conheço o conteúdo, eu chego lá e falo. Vou chegar lá e vou falar para o meu aluno tudo o que eu pretendo sobre aquele assunto, né? Eu vou falar do conteúdo, mas nós temos que deixar esse velho hábito. Aliás, velho hábito não. Infelizmente, ainda é atual, mas nós temos que tornar isso, deixar esse hábito velho, antigo. Por quê? Porque nós temos que nos atualizar. E aí que vai entrar as metodologias ativas. Tá? Aqui que entra a metodologia ativa para que você busque um meio de ensinar o seu aluno a aprender, mas ele sendo o protagonista do próprio aprendizado dele. Tá? Então, nós temos aqui, o que é metodologia ativa? É um processo de ensino-aprendizagem, onde o aluno é protagonista. Essa palavra, ela precisa estar inserida na nossa cabeça, mas ela também precisa entrar na cabecinha do nosso aluno, que ele é que vai aprender. O aluno precisa ser autônomo, ele tem que dar autonomia. Sabe quando a gente começa a ensinar nossos filhos, né? Quem é pai e mãe vai entender. Chega um momento que você precisa ensinar seu filho a amarrar o cadarço sozinho, a comer sozinho primeiro, uma das primeiras coisas que nós ensinamos, né? Depois que ele vai para a escola, ele precisa amarrar o cadarço dele sozinho, ele precisa saber que hora que ele precisa amarrar o cadarço.
a criança ela aprende que hora que ela pode ir ao banheiro e que ela precisa ir ao banheiro, né? Então, o nosso aluno, ele não está, lógico que ele não chegou pronto para nós, né? Nós vamos ensiná-lo a ser autônomo. Você vai ensinar esse aluno a ser autônomo. E como é que você vai fazer isso? Há pequenos passos, de passo em passo, devagar, nós vamos treinar o nosso aluno. Vamos lembrar o seguinte, você, professor, não está sozinho. Cada um dos nossos alunos tem muitos professores. Se todos nós falarmos a mesma língua, se todos nós buscarmos o mesmo direcionamento, trilharmos o mesmo caminho, chegaremos juntos, certo? Então, o que eu vou dizer para vocês sobre metodologia ativa? Que ela é uma estratégia de ensino onde a participação do aluno ela é efetiva e ele constrói esse conhecimento. Ele vai construindo isso, certo? Isso vai ser de forma flexível, interligada e híbrida, ok? Então, nós temos que refletir sobre tudo isso, certo? Nós temos que avaliar, mas o primeiro passo é avaliar a mim, como tem sido a minha aula, como eu estou dando aula. Então, eu peço para que você aí na escola pense sobre isso. Como é que você está dando a sua aula? O seu aluno tem participação efetiva na sua aula? Ou ele está sendo um depósito, onde você vai lá e explica um monte de coisa e ele é obrigado a engolir, fazer digestão, né? Então, nós temos que refletir sobre isso. É claro que cada componente curricular vai ter a sua forma melhor de ensinar. Uma metodologia ativa talvez não funcione para todos os componentes e nem para todas as salas de aula, porque uma sala de aula é diferente da outra, né? Nós sabemos que existe uma infinidade de seres humanos ali naquela sala que um é diferente do outro. Então, cada sala tem ali as suas características próprias. Então, a gente precisa avaliar. Às vezes, uma metodologia dá certo numa sala e não dá certo em outra. Assim como para um componente dá certo e para outro não dá. Então, você precisa fazer essa avaliação. Mas a primeira coisa é como é que está sendo a minha aula. E agora que já sabemos o que é metodologia ativa, nós vamos entender melhor algumas coisas. A minha aprendizagem, ela acontece por meio de 3 movimentos. A construção individual, onde o estudante escolhe e percorre o caminho da aprendizagem. Existe a construção grupal, e quando eu vou trabalhar em grupo, eu amplio a aprendizagem, porém o trabalho em grupo precisa ser muito bem estudado. Qual grupo eu vou formar? Será que funciona eu deixar que os alunos formem os seus grupos? Que eles sentem do jeito que eles escolhem? Ou será que não seria bom que eu determinasse qual seria a melhor forma, né? Então, eu preciso avaliar o que será dado, qual habilidade, né? E qual a melhor forma de fazer isso e de juntar ali em grupos. Eu conhecendo a minha sala, os meus estudantes, né? Eu vou saber quais estudantes devem sentar juntos, qual a melhor metodologia que eu vou usar, porque o trabalho em grupo não deve ser simplesmente juntem-se em grupo, formem 5 grupos, dou uma folha para cada grupo e eles vão relatar lá. Nós não vamos ter um trabalho eficiente dessa forma. Então, é importante que estudemos delicadamente a questão da construção grupal, ok? Terceiro ponto, construção tutorial, onde o estudante aprende com pessoas mais experientes em diferentes campos e atividades. Esse tutor não necessariamente é o professor, pode ser um colega ou um representante da comunidade escolar.
Eu costumo falar que a construção tutorial é muito legal em exatas, por exemplo, né? Aonde o aluno vai precisar desenvolver, resolver alguns problemas, algumas coisas, e muitas vezes eu tenho dentro da sala de aula alguns alunos que detêm um conhecimento melhor, alguns estudantes que estão mais avançados, e eu posso usá-los ali como tutores, né? Isso é muito legal, tá? Em todos os níveis, a figura do educador é essencial. Vejam bem, é essencial. Então, você, professor, embora não seja o detentor mais de todo o conhecimento, mas você é essencial, porque você assume o papel de orientador, né? Vejam bem aqui, você assume o papel de orientador e tutor nas atividades individuais e em grupo, em que o aluno deve ser o protagonista. Então, nós temos que estudar muito, avaliar bastante tudo isso, para que consigamos desempenhar o nosso papel da melhor forma possível, e isso é uma construção, isso não acontece da noite para o dia, tá? Isso é uma construção de como é que eu vou desenvolver o meu papel de orientador e tutor, não mais daquele que tem todo o conhecimento, e sim de tutor, tá? Então, você vai estudar isso, vai avaliar. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou ser um bom orientador e um bom tutor? Quando eu vou preparar a minha aula. Então, eu preciso ir lá no material, ele traz várias dicas, todos os nossos materiais, os materiais enviados pela SEDUC, ele traz atividades, vídeos, só que existe uma infinidade de coisas. Eu preciso fazer a curadoria desse material para decidir qual vídeo é melhor para passar para o meu estudante, qual texto é melhor passar para o meu estudante. Então, isso se faz necessário, tá? Princípios que constituem as metodologias ativas: problematização da realidade, trabalho em equipe, inovação, professor como mediador, facilitador. Então, nós temos aí sempre que buscar aonde nós vamos nos adequar. Eu vou trabalhar partindo de uma problematização, partindo de um problema. É o que eu preciso agora, o problema? Vamos lá. Eu vou trabalhar em equipe. Na próxima aula eu vou usar tecnologia. Então, por isso a importância do preparo da aula. Daquele momento de você sentar e falar e ver o que você vai fazer e como você vai fazer. O como é tão importante quanto o que, tá? Talvez até mais, né? E não esquecer disso daqui, né? Que você é mediador, você será o facilitador do conhecimento, ok? Que o seu aluno terá. Quais benefícios essa metodologia ativa traz para nós? Ela vai trazer, primeiro, esse aluno vai ser mais envolvido nas aulas e atividades, né? O que acontece? Esse envolvimento do estudante, ele é de suma importância. Por que esse envolvimento é de suma importância? Muitas vezes, a metodologia ativa facilita, sabe aquele aluno que dá mais trabalho, ou que tem mais dificuldade, ou que dá trabalho, que tem dificuldade, né? Então, uma boa metodologia ativa também te ajuda na gestão da sala de aula. Vai facilitar e muito a sua vida. Então, se eu consigo o envolvimento do estudante, se ele entende que ele precisa participar, que ele tem que fazer alguma coisa, que uma parte do trabalho é dele, ele vai se envolver nisso. E isso é muito legal, tá? O desenvolvimento da autonomia, né? Do senso crítico. Precisamos de uma juventude crítica, muito. Eu, como professora de humanas, defendo o senso crítico de unhas e dentes. Vocês sabem que
O professor de Ciências Humanas, ele é por natureza muito crítico e nós precisamos dessa criticidade dos nossos alunos, né? Só que, lógico que nós vamos ajudar ele a desenvolver isso de forma embasada, né? Nós teremos aqui também maior colaboração e fortalecimento de vínculos com os colegas, desenvolvimento do senso de responsabilidade, estímulo ao desenvolvimento das habilidades sociocomportamentais, como comunicação, proatividade, assertividade e empatia. Então, nós vamos ter aí esse desenvolvimento do nosso aluno, e isso é muito legal. Exemplos de metodologias ativas, né? Nós temos a gamificação, né? A aprendizagem baseada em problemas. Temos também, e eu não coloquei aqui, mas temos a aprendizagem baseada em projetos, em vez de problemas, projetos. É muito legal, porque a aprendizagem baseada em projetos, ela consegue pegar várias disciplinas, várias coisas, vários assuntos, e você consegue fazer um desenvolvimento muito mais amplo, né? E é claro que você precisa daí estar aí entre os pares, né, conversando sobre isso. Aprendizagem entre pares, sala de aula invertida, Word Café. Então, nós temos, repetir gamificação, agora que eu vi aqui, gente, perdão. Então, nós temos aí esses exemplos de metodologias ativas. E qual é a minha sugestão? Que você busque um tempo, né? Busque um horário, para que você, quando fizer o preparo da sua aula, você avalie qual a melhor metodologia para a habilidade que eu estou usando. Qual a melhor forma de dar essa aula? Eu tenho certeza que você, fazendo isso e buscando, o seu aluno vai falar, melhor aula que eu tive, melhor professor. Você vai só receber elogios, mas faça esse esforço de buscar aprender mais sobre as metodologias ativas. O nosso currículo, ele já traz ideias de como trabalhar em cada situação de aprendizagem, já tem lá. Mas o que você deve fazer? Você deve buscar qual se adequa melhor a você. Fazendo isso, você consegue ter mais interação do seu aluno. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa experiência de trabalhar com metodologias ativas, tá? Eu conto com vocês nessa empreitada, né, de buscar novos rumos, de buscar novas formas de ensinar, e eu tenho certeza que eu vou ouvir muitas coisas boas de vocês. Façam, tentem, procurem o núcleo pedagógico, estamos à disposição. Mandem um feedback para nós, como foi a sua tentativa. Eu vou te ajudar no que for preciso, porque nós podemos fazer também as nossas autoavaliações, né? Depois que eu gravo o vídeo aqui, eu também faço uma autoavaliação de como foi e sempre buscamos uma melhoria. Mas busque usar a metodologia ativa. Tenho certeza que você vai gostar. Tá? Quero me despedir de vocês, desejando uma ótima semana. Bom trabalho para vocês e metodologia ativa na veia, pessoal. Tchau!